Como eu já falei, o tema dessa manhã vai ser amargura. E como subtítulo eu coloquei arrancando o mal pela raiz. Então na semana passada eu fiquei muito ansioso. E nessa semana eu estou muito amargo. Tá bom? Então nós vamos falar sobre esse tema, que eu acho que é um tema muito importante. Porque muitas vezes a falta de perdão e de tratar as coisas que aconteceram no passado, elas trazem problemas no presente. Né? No mês de janeiro até eu preguei um dos domingos sobre isso, né? Deixando o passado para trás. E nós falamos sobre a história de Davi, como que ele lidou com aquela situação com o povo de Israel e tudo mais. E tudo isso está ligado à questão da amargura, falta de perdão e assim por diante. Então eu quero começar pensando com você, em primeiro lugar, o que é amargura? E eu coloquei então uma definição que o dicionário traz para a gente, um dicionário comum de língua portuguesa. Ele diz assim: amargura é literalmente uma qualidade do que tem sabor amargo ou amargor, né? É difícil falar essa palavra, amargor. Mas literalmente é isso. É o sabor amargo, né? Isso é amargura. Mas também pode ser usado de maneira figurada para representar uma dor moral, uma aflição, uma angústia, tristeza ou desgosto, ou até uma aspereza no agir ou no falar. Então, às vezes, a pessoa fala de maneira amarga, né? O falar dela, o agir dela é de uma pessoa amarga, uma pessoa que está amargurada com isso. E tem um ditado popular que diz o seguinte: amargura é tomar veneno e esperar que o outro morra. Amargura é tomar veneno e esperar que o outro morra. Exatamente por quê? Porque a amargura, ela não faz mal a quem você está ressentindo, ela faz mal a você mesmo. Então é como você tomar um veneno e esperar que o outro morra. Porque você está ressentindo com a pessoa, você está triste com a pessoa, você não libera perdão para a pessoa, mas isso está fazendo mal para você mesmo. E é por isso que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nesse tema sobre amargura. Porque se a gente não souber lidar com o passado, a gente não vai conseguir viver o presente. E isso vai fazer mal para nós mesmos. Agora, uma segunda definição é uma definição da palavra. E aqui, então, eu trouxe a palavra que é usada no Antigo Testamento e no Novo Testamento, relacionada à amargura. No Antigo Testamento, a palavra aí usada é essa palavra aí, marar. E marar significa ser amargo, estar desesperado ou tornar amargo, afligir, perturbar ou angustiar. É interessante que essa palavra ela é usada 15 vezes no Antigo Testamento. Essa palavra aqui hebraica, marar. E marar, ela também tem um sentido que pode ser o oposto, que pode ser tratado como ser forte ou fortalecer. Então ela significa tanto você ser amargo, você se amargurar, mas também significa você ser forte ou se fortalecer. Interessante, né? Porque duas coisas bem distintas, né? Mas o que é interessante é o seguinte: em Ruth 1:20, quem pode abrir lá? Ruth, capítulo 1:20. Quem for ler, eu acho que é bom ter um microfone aí, né? Para a gente ouvir. Tem um microfone sobrando? Tá aqui. Ah, tá aqui. Isso. Quem vai ler? Ruth 1:20. A Genilda? Vai lá. Eu sei aquele corinho aí rapidinho. Você sabe? Esse eu não sei. Ruth 1:20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Certo? Então aqui no livro de Ruth, Noemi falando sobre ela mesma, ela diz o seguinte: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Mara vem de marar, que significa amargo. E quando a gente pensa na vida de Noemi, a gente lembra que pouco tempo atrás ela tinha perdido o marido e os 2 filhos. E ela se encontrava ela e mais as 2 noras, né? E uma das noras era Ruth. Então Noemi olhava para a sua vida e via uma vida amarga. E por isso que ela se autodenomina de Mara. Exatamente porque essa palavra significa isso.
ser amargo. Agora, o Novo Testamento também traz uma outra palavra, que aí não é um verbo em si, mas é um substantivo, que é essa palavra aí, picria. E picria, ela é usada apenas 4 vezes no Novo Testamento. Essa é uma informação importante, porque significa que ela foi usada bem pouco. 4 vezes é muito pouco para uma palavra ser usada. E as 4 vezes, então, que ela é usada tanto em Atos 8:23, Romanos 3:14, Efésios 4:31 e Hebreus 12:15. A gente não vai ler todos os textos agora, mas conforme mais para frente a gente vai ler. Mas o que significa então essa palavra, picria? Ela significa amargura de espírito e linguagem, aspereza, severidade, crueldade ou rispidez. Um outro dicionário vai dizer o seguinte, que essa palavra picria, ela é derivada de uma raiz que significa cortar ou picar. Então, picria quer significar exatamente isso, algo que está afiado, algo pontiagudo. E isso é interessante quando a gente pensa na amargura, porque a amargura ela está voltada para nós mesmos. Então, imagina algo que está apontado para você e que é pontiagudo. Vai machucar, não vai? E em algum momento isso vai te ferir. E é exatamente isso que significa a amargura. Significa algo afiado, algo agudo, algo pontiagudo que está voltado para você mesmo. E quando a gente pode ver um texto que fala sobre isso, é o texto de Provérbios 5, 3 e 4. Eu vou ler aqui, diz assim: pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Então esse texto aqui de Provérbios, ele traz essa ideia. Fala que os lábios da mulher, no final, da mulher adúltera, é amargo como fel. E é afiado como uma espada de 2 gumes, de 2 lados. Um outro texto também que a gente pode citar é o texto de Deuteronômio, que fala assim: cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Então, em diversos textos, em diversas passagens, a Bíblia está advertindo sobre a amargura, sobre você ser amargo. E então, a gente vai dar continuidade, uma vez que a gente já definiu uma definição comum, e agora uma definição das palavras que são usadas no Antigo e no Novo Testamento, uma definição bíblica do que é a amargura. E, em primeiro lugar, o que eu queria destacar com você é o seguinte: a amargura é pecado. E é importante a gente enfatizar isso. Na semana passada eu também falei, e o primeiro ponto, ansiedade é pecado. Porque a gente precisa entender que essas coisas, elas transgridem e ferem o nosso Deus. Não é simplesmente uma opção de vida. Não, eu quero ser amargo. Não, se você é amargo, se você não libera perdão, você está pecando. E a gente precisa entender isso. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Quem pode ler o texto de Efésios 4, do versículo 31 ao 32? E aí uma outra pessoa vai ler Atos 8, 22, 23. Está aí na folhinha também. Alguém lê Efésios 4, 31, 32. E outra pessoa, Atos 8, 22, 23. E aí quem for ler, levanta a mão que a gente chega com o microfone. Vai lá, Alicia. Efésios 4, 31, 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Certo. Agora, Atos, quem pode ler? O Vinícius. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Certo? Então, esses dois textos estão falando sobre amargura. O primeiro texto que a Alicia falou, Paulo escrevendo para os Efésios, ele diz o seguinte: livrem-se de toda amargura.
Ou seja, Paulo está deixando claro que não era para eles carregarem essa amargura, mas se livrar dela. O que eu quero chamar a sua atenção é exatamente porque aqui nesse texto de Efésios, Paulo está falando daquilo que a gente deve se despir e daquilo que a gente deve se revestir. Ele está falando como se fosse uma camisa. Você vai tirar a camisa velha e vai colocar a camisa nova. Dentro da camisa velha, ele está dizendo o seguinte: livrem-se da amargura. E aí ele continua, da indignação, ira, gritaria, calúnia. Mas o que ele fala para a gente se revestir? Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, ao invés da gente carregar a amargura no nosso coração, essa camisa suja, essa camisa do velho homem, a gente tem que se despir da camisa e se revestir de uma nova camisa, de bondade, compaixão, perdão. E veja que ele diz claramente o seguinte: perdoem-se uns aos outros, assim como Deus os perdoou. Isso aqui é muito sério. Porque a falta de perdão que a gente libera para as pessoas, ela demonstra uma hipocrisia. Por quê? Porque eu não dou perdão para as outras pessoas e eu carrego amargura, ressentimento no meu coração, mas Deus te perdoa. Deus não olha para você e diz assim: não vou te perdoar, estou chateado com você, me magoei. Não, Deus perdoa. E o maior incentivo para a gente perdoar é porque nós somos perdoados. Pode falar, Genilda. Ao microfone. A amargura, ela contamina, né? Como diz no finalzinho do versículo 15 de Hebreus 12. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Sim. Você vê que é mais fácil a pessoa ser contaminado por uma pessoa que você convive, que é amargurada, do que uma pessoa que vive feliz. Com certeza. É bem mais fácil. Então, a Bíblia nos ensina para cortar mesmo, arrancar essa raiz de amargura, porque ela contamina. Exatamente. Porque você está amargurado. Agora, eu não sou amargurada. A Mara teve esse momento de amargura, né? Depois a vida dela mudou, vendo a nora ficar bem. A gente tem alguns momentos de amargura, mas ser amargurado direto, eu tive um momento de muita tristeza, mas eu não sou triste. Falava assim: eu estou triste, eu não sou triste. Eu estou passando por um momento de tristeza, mas ser triste direto, aí é para se pensar. É igual ser amargurado, né? Se a pessoa ser amargurada continuamente, é estranho. Sim, com certeza. E da mesma maneira com a ansiedade que a gente falou na semana passada, existem níveis, né? Há momentos que a gente fica amargo. Há situações da vida que nos deixam amargo. Mas o que a gente precisa é aprender a lidar com essa amargura. Porque uma vida amargurada é uma vida de pecado. Você não está se livrando da sua antiga camisa. Agora, também o texto que o Vinícius leu fala sobre um certo Simão. Lembra dele? Simão o mágico. E está registrado lá em Atos 8. E o que acontece? Simão era alguém que realizava até alguns milagres e alguns grandes feitos. Mas o que acontece é que a igreja começando ali em Atos, ele acabou se convertendo. E o que parece é que Simão ele queria desfrutar do batismo do Espírito Santo também. Ele queria receber o batismo do Espírito Santo porque ele queria realizar os milagres que os apóstolos faziam. E aí, Pedro, sabendo da maldade do coração de Simão, porque na verdade ele queria isso apenas para se promover, apenas para se vangloriar, ele disse o que o texto diz aqui: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, porque talvez ele lhe perdoe de tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então Pedro, confrontando Simão, ele falou exatamente isso: você está cheio de amargura, preso pelo pecado. A ideia é que ele está falando da mesma coisa, é um sinônimo. Você está cheio de amargura, preso pelo pecado. Então a gente tem que entender isso.
que, em primeiro lugar, a Bíblia diz que a amargura é pecado. Se você escolhe viver amargurado, se você escolhe não liberar perdão, você está pecando contra Deus. Agora, em segundo lugar também, a amargura é resultado de falta de perdão. Um texto de Colossenses 3,13, quem pode abrir aí? Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Exatamente. Novamente, Paulo parece que ele é repetitivo, né? Ele falou lá em Efésios para perdoar uns aos outros, como Cristo nos perdoou, e para os Colossenses ele fala a mesma coisa. Perdoem-se uns aos outros. Pode falar. Sem contar que, tanto quanto a ansiedade, a amargura, traz doença. Eu Sim. conheço muitas pessoas, inclusive na minha família, que é amarga, uma pessoa sem vida, triste, jogada no canto. A gente não tem vontade de ter contato com ela. E um outro casal que eu conheci há muito tempo, eles perderam um único filho que eles tinham. E eles culpam Deus disso. Sempre culparam Deus. Então, ele, principalmente a mulher, é muito... Ela é muito amarga, uma pessoa assim ruim, chata. A gente se afastava dela. A gente não queria ficar com ela, porque ela trazia assim uma coisa ruim para a gente, sabe? Então a amargura traz muitas doenças, muitas. Exatamente. E o próprio Davi já falou sobre isso, né? No Salmo 32, quando ele disse: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos definhavam. E a amargura é pecado, como a gente já viu. Então, a pessoa que vive nesse estado e nessa angústia diariamente, consequentemente, isso vai trazer doenças para a vida dela. Exatamente. Exatamente. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. O Lu Priolo, o autor aqui desse livro sobre namoro, ele diz o seguinte: se estiver amargurado com alguém, isso significa que de alguma maneira você não perdoou verdadeiramente aquela pessoa. Em outras palavras, se está amargurado, você respondeu de maneira não bíblica a alguém que lhe ofendeu. Então, se nós estamos amargurados de alguma forma, isso quer dizer que a gente não perdoou. Isso que verdadeiramente a gente não perdoou. E como ele mesmo falou, é uma resposta não bíblica ao problema. Porque Jesus disse o seguinte: perdoai-vos uns aos outros. Paulo escreveu aos Colossenses, o texto que a Rose leu: perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos mutuamente. E a gente precisa entender então isso. Lembra da oração do Pai Nosso? Quem não conhece a oração do Pai Nosso? Todos conhecemos, né? A gente não vai orar ela aqui não. Mas assim, a oração do Pai Nosso diz o seguinte: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Jesus, ele termina dizendo que se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ou seja, a falta de perdão na nossa vida, ela causa um bloqueio entre o nosso relacionamento com Deus. Porque Jesus mesmo disse que se a gente não perdoar, Deus também não vai nos perdoar. É sério, né? É muito sério isso. Mas a oração de Jesus é para que o Pai nos perdoe assim como nós perdoamos. Ele coloca isso como condição: Pai, nos perdoa, como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Mas se a gente não perdoa, o Pai também não vai nos perdoar. Agora, em terceiro lugar também, é um texto até que a Genilda já leu, não vou pedir para ler de novo, mas é o texto de Hebreus 12:15. É um texto bem conhecido. Hebreus 12:15, ele vai falar que a amargura ela é uma semente. Como assim? Porque a amargura, quando você não perdoa alguém, quando você não libera perdão para essa pessoa,
o que que acontece? É como se fosse uma semente que foi plantada no seu coração. Você tem duas opções. Ou você pode arrancar essa semente e não deixar ela crescer, ou você pode deixar a semente crescer, alimentá-la e ela virar uma raiz. É exatamente o que o texto diz, porque o autor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, diz o seguinte: cuidem-se para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote. Então a gente tem uma opção. E você deve pensar comigo o seguinte, que para você alimentar a amargura, o que acontece? Você fica remoendo isso dentro de você, não fica? Aquela pessoa que te feriu, ou que falou algo que você não gostou, você não consegue perdoar e você fica alimentando isso na sua mente. Dia após dia isso vem à sua mente, ao seu coração. Você talvez se cruze com essa pessoa e você vai para o outro lado, não quer olhar na cara, finge que não viu. Às vezes encontrou no banco, você passa desapercebido. Mas tudo isso é para mostrar que não teve perdão e que você está cultivando uma semente muito ruim no seu coração. Porque essa semente, uma vez alimentada, ela vai virar amargura, uma raiz. Pode. A amargura, ela é apenas um ponto. Ela produz raiva, ódio, né? Ira. E isso a pessoa leva para a vida e faz, além de fazer estrago na vida, principalmente na vida dela, faz na vida dos outros também. Há uma questão já antiga, e a Cláudia presenciou isso na Unicamp, de pessoas que não perdoou, né, e leva para o leito de morte. E a Cláudia presenciou algumas pessoas que, enquanto a pessoa não foi lá, explica. É que durante o processo de adoecimento, algumas pessoas adoecem fisicamente, além de psiquicamente, por conta da amargura, que a amargura, ela que nem você disse, é uma raiz. E ela vai crescendo e ela vira outras coisas, além da patologia física e psíquica. E teve um caso de uma portuguesa que foi assim bem forte, ela estava muito mal. E ela teve um problema muito sério com um dos filhos e ela estava assim, o médico falava, gente, não tem, nada justifica ela ainda estar viva. Ela estava totalmente comprometida por causa do câncer e ela não morria. O sofrimento dela era muito intenso e ela pedia para o filho ir ver ela. Ela queria, de alguma forma, se resolver com o filho, mas o filho também tinha muito problema de perdoar, de estar lá com ela, tal. Essa mulher, ela sofreu amargamente. E no dia que o filho foi, nossa, presenciei, foi muito difícil. Ela conversou, ela olhou para ele, assim, parecia que a vida dela se abriu aquele momento e ela olhou, eles conversaram. Em 5 minutos, ela foi ao óbito. E ela pediu perdão para ele, eles se perdoaram, e ela estava esperando ele para ela falecer. Parece, assim, quando a gente não leva tão a sério a questão dessa questão da amargura, o quão profundo é. O quão profundo é. E assim, eu vivencio isso na minha família. Eu tenho uma pessoa da minha família que ela é extremamente amarga. Ela tem vários problemas físicos e psíquicos, ela não consegue perdoar e ela vive doente. E o ambiente, quando a gente reúne todo mundo, é um ambiente extremamente comprometido. As pessoas se sentem mal, e não é coisa de espírito, essas coisas, é fisicamente, a gente sente a opressão física do ambiente, quanto pesa, quanto a pessoa está triste, o quanto ela está mal. Então, assim, e existe a questão de que é muito difícil quando aquilo magoa profundamente a alma, só Jesus Cristo. E eu acho assim, que mesmo que a pessoa se esforce verdadeiramente para liberar o perdão, se ela não encontrar no sangue de Cristo a possibilidade da cura, não tem cura. A morte é física e do convívio também. É uma pergunta.
A respeito da amargura que gera doença, né, psicológica, física, isso é só para quem conhece a palavra ou quem não acredita em Deus? Eu tenho uma amiga que não acredita em Deus, ela é budista e ela fala, ela não acredita em Deus. E ela é extremamente amarga, ela não perdoa mesmo. Qualquer coisinha que fazem para ela, ela fala para mim, enterrei, não existe mais. Então, mas quer dizer, ela não vive doente, mas ela é amarga, extremamente amarga, ela é muito difícil de convivência. E por que ela não adoece? Eu não estou desejando isso, estou dizendo, por ela não acreditar em Deus, porque ela realmente, ela não tem amizade, porque ela enterra todo mundo, ela fala, sabe? Todo mundo que... em vida. Tipo assim, qualquer coisinha ela não quer mais amizade. Eu tomo cuidado com o que falar para ela, né? Porque ela é realmente muito amarga, eu nunca vi igual. Nunca conheci uma pessoa tão amarga. E ela não é doente, ela viaja, ela passeia, ela tem uma vida boa financeiramente. E ela não adoece. Então, eu me pergunto, será porque ela não conhecedora da palavra? Não sei, eu não sei explicar. Algumas respostas a gente vai precisar de profissionais para lidar, né? Nesse caso, por exemplo, por que ela é amarga, mas mesmo assim isso não gera outras consequências. Mas uma coisa que eu posso deixar claro é que não é porque ela não é conhecedora da palavra. Porque... Sim. Mas não deve ser por causa disso. Porque, na verdade, por não conhecer a palavra, deveria ser pior o caso dela. Sim. Aham. Entendi. Uhum. Pega o microfone, aí depois a Cláudia fala. Essa questão da gente, assim, quem conhece a palavra tal, né, ficar doente ou ficar mal, assim, eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que, assim, é porque por a gente conhecer e por a gente já ter aceitado, o Espírito Santo incomoda a gente quando a gente precisa liberar perdão, entendeu? Então, por exemplo, alguém te fez alguma coisa e você retrai aquilo pra você, você fala assim, não, eu preciso perdoar aquilo. Ou então, até mesmo quando você precisa pedir perdão pra alguém, o Espírito Santo te incomoda e você fica com aquilo pra dentro de você, entendeu? Então quem é conhecedor e quem já aceitou a Cristo, tem o Espírito, e então o Espírito incomoda. Então eu acho que assim, não só o adoecer e tal, mas uma das maiores consequências de quem conhece é o Espírito Santo tocando. Não, eu preciso liberar perdão para aquela pessoa, entendeu? Cláudia? Só dá um cliquezinho aí que ele liga. Eu não acredito que uma pessoa, por não ter Cristo, ela não sofra as consequências da amargura. Eu vejo isso na vida secular, nos atendimentos, na vivência. Eu acredito, uma outra coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco, pessoas que viajam, que compram, que fazem festa, que isso não significa felicidade, né? Imagina uma mãe que os filhos não visitam, ela é infeliz. E existem doenças que só a pessoa sabe mesmo, né? E tem uma coisa também, que as pessoas, elas bancam posturas sociais. Eu estou aqui, eu estou ali, eu faço isso, eu faço aquilo, eu compro isso, eu compro aquilo. É um mecanismo de defesa, porque essa pessoa está doente. Uma pessoa que não consegue ter relações interpessoais, nem com a família, nem na sociedade, ela vive aparentemente. Mas ela, com ela mesma, ela sabe a dor dela, né? Então, um pouco a gente tem que relevar que existem doenças que não são aparentes, são doenças silenciosas que só a pessoa sabe. Não sei se ela tem uma diabetes ou uma hipertensão ou etc. Existem doenças que são doenças silenciosas que socialmente a gente, só quem é o médico e quem vive com essa pessoa sabe. Isso não significa que não está doente, mas o adoecimento por conta da amargura, ela é para quem conhece Jesus e para quem não conhece. Exatamente. Só para encerrar aqui, não quero tomar muito tempo, no caso dela, ela realmente, uma coisa que a Cláudia falou, que não significa felicidade, né?
que os filhos dela moram lá naquele condomínio chique aqui de Americana, esqueço o nome lá. Ah, não sei o nome do condomínio. E ela vive isso, ela fala, meu filho mora lá, meu filho, você entendeu? Mas, assim, parece que isso que faz ela ser feliz, sei lá, quer mostrar para as pessoas que os filhos têm. E, no fim, ela mora num apartamento excelente, grande e vazio. Então, é isso que a Cláudia falou mesmo. Às vezes quer mostrar, né? Mas não é feliz. Uma vida de aparência é algo muito fácil, né? Você mostrar que você é algo, mas, como a Cláudia falou, só a pessoa mesmo, ela pode saber a dor que ela sente e as possíveis consequências. Para a gente caminhar um pouquinho mais, já são 10h16, eu só vou acabar esse primeiro ponto, a gente faz o intervalo e aí a gente volta, tá? A Daiane quer falar? Tá. Eu queria fazer uma pergunta, na realidade. Em questão desse negócio de guardar a mágoa ou liberar o perdão, por exemplo, se aquela pessoa, você fala assim, eu não sou obrigada a gostar, mas, tipo assim, convivo, não perdoei, mas não sou obrigada a conviver com ela. Essa coisa que, vamos supor, a pessoa te fez uma coisa, você fala, eu perdoei, não sou obrigada a conviver. Não depende, né? Tipo assim, é difícil, você não concorda com as ações, não concorda da maneira que a pessoa vive, você acha que é errado no seu conceito, aí você toma para si assim, eu perdoei, eu não gosto, não sou obrigado, tipo assim, conviver com isso. Mas é aquela coisa que, tipo assim, você também não morre de amores, entendeu? Fala assim, nossa, que legal, que convive como uma pessoa mais chegada. Ou então aquela pessoa se torna indiferente. É uma forma de guardar a mágoa, tipo assim, pra mim tá tão assim que pra mim é indiferente. Se vir, se não vir. O que a gente precisa entender é que o perdão, ele restaura. Então, o perdão de Deus para nós, o que ele faz? Ele restaura a nossa condição diante de Deus. Nós somos reconciliados. Então, essa questão de eu perdoo, mas se viver ou morrer eu não ligo, é uma ideia meio estranha. Um segundo ponto que a gente tem que entender é que, por exemplo, eu não sei qual é a situação, mas, por exemplo, se for uma situação de relacionamento na igreja, como que a gente vai perdoar uma pessoa aqui entre nós que nos feriu e a gente não vai conviver com ela? Não tem como. Então, é claro, a gente não tem o mesmo relacionamento com cada um e a ferida sempre vai doer. A gente pode entender que o perdão, ele não vai apagar o que aconteceu. Ele vai curar. Então, é mais ou menos como se fosse uma cicatriz. Você vai lembrar, mas a dor do que aconteceu não está mais presente. O microfone. Aí. Eu tenho a minha irmã do meio, ela é uma pessoa, ela tem é muito difícil. Ela guarda muitas coisas para ela tem dificuldade de se abrir. E determinados assuntos, ela fala assim, é como se eu tivesse uma ferida, e toda vez que alguém fala sobre aquilo, é como se você raspasse a ferida. Ela nunca vai cicatrizar. Então deixa, ela fala para mim, deixa, não fala mais sobre isso, porque aquela ferida vai começar a cicatrizar. Vai chegar uma hora que é só cicatriz, que eu vou olhar para ela e ela não vai fazer diferença. Ela vai estar ali. Eu vou saber que aconteceu alguma coisa, que aquilo ali me trouxe uma consequência, que tem a cicatriz ali visível para mim. Porém, já cicatrizou, não dói mais. Mas esse processo também é muito difícil, né? O perdão é muito difícil. O perdão não é uma tarefa fácil. E dependendo da gravidade do ofensor e daquilo que ele fez, se torna mais difícil. A gente também tem que tomar cuidado para achar que é só não tocar no assunto que vai curar naturalmente. Às vezes não, às vezes precisam ser feitos alguns procedimentos, né? Então, a pessoa que perdoa, ela tem a capacidade de lembrar, mas sem dor. Então, a pessoa que não quer lembrar, muitas vezes, é porque ela não conseguiu perdoar ainda. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque a gente não tem amnésia, a gente não vai esquecer, né? Perdão é esquecer? Não, não é. Perdão é lembrar, mas sem dor. Então, a gente vai lembrar. Se a gente perdoa uma pessoa, a pessoa está aqui, a gente vê ela, mas a gente olha para essa pessoa e o nosso coração está em paz. Nosso coração tá em paz com isso. Eu não tenho mais nada contra essa pessoa e
eu entendo que se ela continua ainda na prática da vida dela, de pecado e tudo mais, e eu não concordo, eu entendo que ela é alvo da misericórdia de Deus. Tá bom? É. Uhum. Sim, é exatamente isso. Porque não tocar no assunto é como se fosse você cobrir a ferida e achar que ela vai... Mas aí pode infeccionar, pode causar uma série de danos, né? A Eliane quer falar? Com relação ao que a Sol falou, a Bíblia fala que a chuva vem para todos, não é isso? Que Deus derrama sobre o justo e injusto. Então, do mesmo jeito, tanto a pessoa que tem Jesus como a que não tem, está sujeito a isso. Agora, a que tem Jesus sabe os passos para se restaurar. A outra não sabe. E com relação à ferida, que você falou que tem que tratar, o meu irmão, como ele ficou muito tempo na UTI, ele tem escaras. E já tem meses que ele teve alta. E até hoje aquelas formam uma casca e tem que raspar aquilo para poder colocar o remédio e fazer efeito. Então, realmente, não olhar, fazer de conta que não existe, não resolve. Não cura de jeito nenhum. É querer ignorar, profundo, né? É mais profundo para curar. É, exatamente. Vamos caminhar aqui, só tem mais um ponto e aí a gente faz o intervalo. O último ponto aqui, o quarto, do que é amargura. Amargura é contagiosa. A Genilda também já falou um pouco sobre isso, que é o texto de Hebreus que continua. Quando o autor aos Hebreus falam que nenhuma raiz de amargura brote, ele continua dizendo o seguinte: e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, da mesma maneira que a amargura não pode ser cultivada, não pode ser alimentada no nosso coração, ela tem a capacidade de ser contagiosa. Ela é uma doença transmissível. Então, a pessoa que é amarga, que vive uma vida amargurada, ela pode passar isso para os outros também. E a gente pode aqui ficar citando vários exemplos de pessoas no nosso cotidiano que são amargas, que não perdoam, e que se a gente convive muito com ela, a gente começa a ficar amargo também. Porque é contagioso. O autor aqui aos Hebreus falou exatamente isso, contaminando a muitos. Então, a semente da amargura, ela vira uma raiz que dá fruto e que contamina toda a região onde ela está em volta. É mais ou menos como se fosse uma laranja podre, né? Uma laranja podre é capaz de contaminar todas as outras. Então, essa semente da amargura, ela é contagiosa e a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Paulo falou uma vez lá em Coríntios que as más companhias corrompem os bons costumes. E com a amargura não é diferente. Você andar com pessoas amarguradas, com pessoas que só veem o lado negativo, que não perdoam, que sempre ficam relembrando para você, lembra daquela pessoa, fez isso, como pode, não sei o que tem. E a pessoa não consegue dar um fim nisso, é algo perigoso. Porque a gente pode ser contagiado. Larissa? Rapidinho. A Larissa está falando, a gente faz o intervalo. Beleza. Rapidinho, isso a gente vê muito no meio dos jovens, né? O famoso ranço que o pessoal fala. Que, às vezes, no meio dos jovens, eu não gostei de tal pessoa, aí passa para o outro, eu também não gostei. Então, isso eles falam ranço, né? Mas é um certo tipo de amargura que as pessoas pegam também dos outros. E, às vezes, você não conhece a pessoa, você não sabe o que aconteceu, você não tem nada a ver com a história, mas por causa do outro, você começa a ter uma impressão ruim, você não gosta, você não fala, você não vai nem saber o que aconteceu, você já tem raiva da pessoa. E aí você leva aquilo para a sua vida e depois quando você tem a oportunidade um dia de conhecer, você fala, nossa, não é nada do que eu pensei, eu achava que você era assim. Às vezes por causa do que os outros falam. Então a gente também tem que tomar cuidado para não ser esse tipo de pessoa. Não levar os outros a pensar em coisas ruins e deixar pessoas amarguradas com outros, né? Então às vezes a gente coloca as pessoas nessa situação, né? E isso já aconteceu comigo, de você depois falar, nossa, não devia ter falado assim, agora a pessoa tem uma impressão horrível da outra pessoa e fica com amargura.
fica com aquele sentimento, nossa, essa pessoa não presta, não sei o quê, não serve. E nem sempre é assim, né? Não é uma coisa errada que aconteceu com você que necessariamente isso vai acontecer com todo mundo, que a pessoa é sempre assim. E a amargura, ela leva a gente, porque quando a gente é amargurado, a gente fica remoendo aquilo, pensando, várias coisas. E aí, uma coisinha que a pessoa fala, tá vendo? Não falei? Que não sei o quê. Olha isso. E às vezes nem é tão assim, mas vira uma bola de neve. A amargura, ela vai virando uma bola de neve. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por que eu falei da questão dos jovens? Porque tem virado uma coisa assim, normal. O pessoal usa até a camisa, né? Ranço escrito. É normal, de boa a gente sentir ranço pela outra pessoa, a gente não gostar, ou a gente ficar com essa impressão assim dos outros. Não gosto de fulano. Mas não é normal. A gente não pode aceitar isso, os jovens não podem aceitar isso, a gente não pode viver dessa maneira e falar, é normal eu não gostar da pessoa. E dentro da igreja, muito menos. Né? Então, se tem algo, como Paulo disse, algo que você tem contra a pessoa, fale, perdoe. Isso tem que acontecer. E ajude a pessoa, porque às vezes a pessoa também não está enxergando o seu erro. Mas se a gente for instrumentos na mão de Deus, a gente vai ser usado para falar, para ajudar, para perdoar e para continuar. E não para ficar com esse sentimento para sempre. Né? E às vezes sem constância, assim, sem nenhum significado. Certo? Então a gente vai fazer um intervalo agora. São 5, 10 minutos e a gente retoma a nossa aula, tá bom? Nessa primeira parte, então, o nosso alvo e objetivo foi definir o que é amargura e a partir disso mostrar como que a realidade da amargura e da pessoa que é amarga é uma realidade difícil, né? A gente ouviu aí algumas histórias, algumas experiências de outras pessoas, experiências pessoais, experiências de qualquer área, e a gente pôde constatar isso, né? Que viver uma vida amarga, viver uma vida cheia de amargura, cheia de ressentimento, não é algo bom, não é algo saudável. E não é algo bom para o mundo e muito mais não é algo bom para o cristão. Então, nesse segundo ponto, eu quero ser bem prático e pensar como que a gente pode lidar com a amargura. Como que a gente lida, então, com isso? E aí, eu quero trazer, na verdade, 2 princípios que esse livro aqui, Más Lembranças, ele traz e que eu achei muito úteis para nós aqui. O primeiro princípio é o seguinte: como lidar com a amargura? Para a gente lidar com a amargura, a gente tem que lembrar que Deus estava presente no passado. Esse é um primeiro ponto. Deus esteve presente no seu passado. Uma história muito legal para a gente pensar é a história de José. Até hoje à noite o Weber vai começar uma série de mensagens na história de José, né? Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, tá bom? Mas eu vou usar José como exemplo porque é o melhor exemplo. Você deve lembrar que José, ele foi traído pelos seus irmãos e foi mandado para o Egito. Eles venderam a túnica dele, na verdade eles rasgaram a túnica, fingiram que ele havia morrido por um animal, mas na verdade eles venderam o irmão dele para o Egito. Tudo isso por questões familiares, de ciúmes e assim por diante. Mas a gente sabe que a vida de José lá no Egito não foi fácil, né? Ele foi vendido como escravo, começou a trabalhar na casa de Potifar. Quando as coisas começaram a melhorar, veio o caso que eu chamo o caso da Potifera, né? Da esposa de Potifar. Porque aquela mulher era uma fera de fato. Mas quando as coisas estavam começando a melhorar, José estava ganhando espaço, estava servindo, era o responsável na casa de Potifar. Ele foi pego com um escândalo de adultério, que ele não cometeu, injustiça, foi mandado para a prisão. Mas o que eu acho interessante na história de José é que parece que as coisas vão de mal a pior, não é? Primeiro ele está na casa, depois ele é vendido, vira escravo, depois ele está preso. E parece que o último passo que faltava era a morte. Mas em todos os momentos, o que a gente vê na história de José? Deus presente com ele. Em vários momentos lá em Gênesis fala assim que porque Deus era com ele, José era abençoado. E mesmo na prisão, ele começou a ter sucesso na prisão. Ele se tornou encarregado pelos prisioneiros. Aquele que era responsável ali
pelo cárcere, ele deixou José como responsável. Ele cuidava ali dos prisioneiros. Por quê? Deus era com ele. Mas o que é mais fantástico para mim é a declaração que ele dá lá em Gênesis 50, 20. Ele diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por quê? Porque no fim da história o que aconteceu? José revelou o sonho de alguém da prisão, e aí esse alguém voltou para a casa do faraó, e aí contou, tem alguém que revela sonhos. E aí José foi chamado para revelar o sonho do faraó. E como consequência ele se tornou príncipe do Egito. E aí José entendeu tudo. Ele entendeu por que ele teve que passar tudo aquilo no passado. Porque Deus tinha um plano. Tinha um plano para ele estar no Egito, tinha um plano para ele estar naquela prisão, porque a partir dali ele ia ser chamado para a casa de Faraó, e a partir dali ele ia traçar um plano que ia salvar o Egito e toda a Palestina. Você lembra que iam vir anos de fome. E aí aquelas 7 vacas, né, magras, e as 7 vacas gordas significavam exatamente isso. 7 anos de fartura, de bonança, e 7 anos de fome e escassez. E aí José traçou um plano. E aí o que aconteceu? Esse plano de José salvou os irmãos dele. Porque lembra que lá onde eles estavam, não tinha também comida. E eles vieram comprar comida então no Egito. Agora, pensa comigo, se José fosse uma pessoa amarga, o que ele faria com os irmãos? Será que ele venderia comida? E é interessante que Deus tratou muito bem essa história com José, porque parece que no início José estava meio receoso, não é? E aí ele queria saber se ele tinha mais um irmão, se o irmão dele estava vivo, que era Benjamim. E eles falaram, você tem que trazer o irmão lá que está com Jacó. E aí eles trouxeram o irmão, aí depois prendeu o menino. Parece que Deus foi tratando isso com José, mas no fim, José perdoou seus irmãos. Só que em tudo isso, a gente vê o quê? Que Deus estava presente. Então, saber que Deus estava presente no passado, nos dá conforto e segurança. Porque mesmo que o nosso passado foi triste, foi cruel, Deus estava ali. Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo nas grandes tragédias, nos grandes problemas da vida, mesmo quando a pessoa te feriu e pisou no seu calo e doeu, e está doendo, Deus nunca te abandonou. Assim como José. Deus esteve com você. Deus esteve presente. Deus permitiu tamanho sofrimento. Porque Ele tem um plano. Agora, em segundo lugar também, além de saber que Deus estava presente no nosso passado, a gente tem que entender que o nosso passado não controla o nosso futuro. O passado não controla o seu futuro. Lembra que o nosso passado, a nossa condição diante de Deus era do quê? De condenado, não era? Nós estávamos longe de Deus, nós estávamos separados de Deus. Mas 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E o que acontece muito nessa questão da amargura é o seguinte: geralmente a gente fica amargurado e a gente justifica a nossa amargura exatamente porque alguém nos feriu. Então você fala o seguinte: bom, eu estou assim, mas é porque alguém me machucou. Eu não estou assim porque eu quero, mas é porque alguém me feriu. E aí isso se torna uma justificativa. Você justifica a sua vida amarga, a sua vida angustiada e cheia de ressentimentos porque alguém te feriu. Só que o que a gente tem que lembrar é que o passado não influencia no futuro, não controla o futuro. O Robert Jones, nesse livro aqui também, ele vai dizer o seguinte: você é totalmente responsável pelas suas escolhas no presente, não importa quais lembranças permaneçam. Então você não pode desculpar a maneira como você age no presente, dizendo, não, porque no passado eu sofri isso, isso e isso, porque alguém fez isso, isso e isso. Porque se essa pessoa não tivesse agido assim, eu não seria assim. Não, você é responsável. A gente tem que lembrar que cada um de nós vai prestar contas diante de Deus. E lá diante de Deus a gente não vai poder falar, não, Deus, mas sabe por que eu sou amargurado? É por causa daquela pessoa lá. Você não vai poder fazer isso.
E é por isso que eu quero lembrar daquele ditado que diz: a amargura é tomar veneno e esperar que o outro morra. Você está fazendo mal para você mesmo. Então, o meu conselho para você é o seguinte: faz a sua parte. Não fica desculpando, dizendo assim, não, mas eu vivo essa vida amargurada, angustiada, cheia de problema, porque muitas pessoas me feriram. Não, faz a sua parte. O que Deus espera de você? Que você perdoe. Mesmo que a outra pessoa não peça perdão. Porque esse é um problema também. Às vezes a gente espera os outros virem pedir perdão. Mas Deus nos perdoou antes da gente pedir perdão para Ele, não foi? Ele morreu na cruz antes da gente dizer que sim. Então a gente tem que pensar sobre isso. Lembra, Deus estava presente no passado. Essa verdade tem que trazer conforto. Conforto para o seu coração, porque não importa o trauma que você teve, o sofrimento que trouxe à sua vida, as feridas que alguém abriu, Deus estava ali. Como eu falei na semana passada. O Deus Trino está presente. Nós somos templo do Espírito Santo. Jesus falou que estaria conosco todos os dias, até que a consumação dos séculos. E Deus é onipresente. Quer coisa melhor? 3 em 1. 1 em 3. Essa presença tem que trazer conforto. E a gente não pode desculpar as nossas escolhas no presente por causa do passado. O passado não influencia no presente, a não ser que você queira. Se você quiser, ele vai influenciar. Para a gente finalizar, então, como vencer a amargura? Como que a gente vence? Em primeiro lugar, eu acho que você tem que reconhecer e confessar a Deus. Essa é a primeira coisa. Para você vencer uma vida amargurada, você tem que reconhecer isso diante de Deus. Dizer, Deus, eu sou amargo. Eu estou guardando ressentimento contra essa e essa pessoa. Por causa disso, disso, disso. E não tenha medo, porque Deus, Ele sabe. Ele conhece. Ele se compadece. Eu sempre lembro de Jesus, quando ele estava ali na cruz, e as pessoas falam, você não é profeta, então desce daí. Os fariseus olhavam e falavam assim, salvou a vida de muitos, mas não vai salvar a sua própria vida. E o que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Essa frase de Jesus, ela tem que estar latente no nosso coração. A gente tem que olhar para as pessoas e olhar com misericórdia. Quando elas nos ferem, olhar assim, ela está me ferindo, mas em primeiro lugar ela está ferindo a Deus e os princípios de Deus. Ela está pecando contra Deus. Então, a gente precisa reconhecer e confessar. 1 João 9 vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, no capítulo 2, versículo 1, vai dizer que, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, quero que vocês saibam que nós temos um advogado diante do Pai, Cristo Jesus. Então a gente pode ter essa certeza, que mesmo que a gente peque, mesmo que a gente tenha ressentimento, a gente tem um advogado. A gente tem alguém que intercede por nós. É Jesus. Então, meu irmão, reconheça e confesse. Esse é o primeiro passo. Se você não reconhecer que você está sendo amargo, que você não está perdoando, que você está guardando ressentimento, nada vai mudar. Agora, em segundo lugar, você precisa também se exercitar na prática do perdão. E por que eu vou chamar isso de exercício? Porque o perdão tem que ser um exercício. Porque não é fácil perdoar. Às vezes o que vai acontecer é o seguinte, você perdoa, você diz, não, está perdoado, mas você precisa continuar perdoando essa pessoa. Você tem que se exercitar. E por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, lá em 1 Timóteo, ele diz o seguinte, rejeita, porém, as fábulas profanas e velhas, exercita-se na piedade. Em um outro lugar, Paulo vai falar que o exercício físico, para pouco tem proveito, mas a piedade, para tudo é proveitosa. Então, dentro dessa piedade, tem que ter a prática do perdão. Não vai ser fácil. Vai ser difícil. Mas a gente precisa se exercitar. E o exercício se dá como? Você faz exercício uma vez por mês só? Não, tem que ser uma ação contínua, né? Pelo menos 3 vezes na semana, todo dia. Se você fizer exercício uma vez por mês a cada 15 dias, você não vai chegar a lugar nenhum. E o perdão é assim também. Porque, como a gente já falou, a amargura é uma semente, ela começa pequenininha. Você nem percebe.
Mas são coisas pequenas que a gente não perdoa que se tornam grandes amarguras. No casamento é assim. Se você não perdoa as coisas pequenas no seu relacionamento, daqui a pouco vira, como a Larissa falou, uma bola de neve. E aí, num momento de discussão, de briga, o que acontece? Você começa a trazer tudo do passado. Não, porque você fez isso, não, porque você é assim, lembra aquela vez que você fez isso? Peraí, mas não tratou. Tem que tratar problema após problema. As menores ofensas. Ó, eu falei de mau jeito. Ai, me perdoa. E tem que perdoar. Porque senão no próximo problema vai ficar somando. Vai falar que falou de mau jeito e agora já está tratando mal. E aí começa a somar, somar, somar. Então, a gente precisa entender, como eu já falei, que perdão não é amnésia. Não é esquecer. É lembrar sem dor. Então, quando pensamentos amargos vierem à sua mente, perdoe. Quando você encontrar aquela pessoa que te feriu e você parar ela na rua, no banco, sei lá, aqui na igreja, perdoe. Lembra, você tem que perdoar essa pessoa. Quando alguém fizer você sofrer novamente, perdoe. Porque Jesus uma vez falou que a gente deve perdoar 70 vezes 7. E isso não é 490. Ele está querendo dizer que o perdão ele é infinito. Não importa. A pessoa pode errar com você 500 vezes no mesmo erro e a mesma coisa. O que Deus quer que você faça? Perdoe. Ah, João, mas eu vou ser então bobo, vou ser enganado. A pessoa não tem que mudar também? Ela só fica pedindo perdão e não muda? Não tem arrependimento? É claro que tem. Mas o que Deus espera de você é o perdão. Porque eu quero lembrar novamente que se a gente perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial nos perdoará. Mas se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não os perdoará. O perdão de Deus ele é incondicional, não é? Deus não nos perdoa porque a gente vai mudar. Ele nos perdoa porque Ele nos ama. Imagina se Deus perdoasse a gente só quando a gente mudasse. A gente estava na roça. Que a gente não muda. Mas Deus nos perdoa incondicionalmente. Você é filho, você é amado, você peca, você erra no mesmo erro, você cai no mesmo erro e Deus te perdoa. Ah, João, mas eu não sou Deus. Mas sede santos como eu sou santo. O que Deus espera de você é que você seja como Ele. Lá em 2 Pedro, o capítulo 1, versículo 3, diz que Deus nos deu toda a capacidade para viver uma vida santa e piedosa. Deus nos deu toda a capacidade. Em Jesus nós somos capazes de viver de maneira santa e piedosa. Mas às vezes a gente se desculpa e se esquiva. É igual um peixe que está fugindo da rede. A gente não quer ser pego. E a gente vai dando desculpa. Quem vai falar? Eu queria contar um testemunho que aconteceu na semana passada e é exatamente sobre isso. Eu vim do Rio, mas eu morei em Americana e cresci em Americana até os 17 anos. E nesse tempo eu namorei um rapaz e ele mora no momento muito próximo da casa onde eu moro. E já faz muito tempo que nós terminamos e eu voltei pra cá, fui morar com a minha avó ali perto da casa dele e vira e mexe eu via ele na rua. E eu ficava amargurada toda vez que eu via ele. Então eu desviava, eu não falava com ele, eu dava um jeito de parecer ocupada no celular, porque eu não queria falar com ele. E então Deus começou a me incomodar demais sobre isso, porque não tá certo. Se eu perdoei os males que ele me fez no passado, por que eu não conseguia sequer olhar para ele? Por que eu não conseguia sequer falar com ele? E daí na semana passada eu sonhei com ele, sonhei com a atual namorada dele, que é uma pessoa maravilhosa, eu amo ela. E daí eu comecei a sentir que eu ia ter uma oportunidade de fato, perdoar ele e deixar tudo que ele fez de mal para mim no passado e abrir uma oportunidade no meu coração de poder seguir em frente e poder ter um futuro namoro, um futuro casamento, sem as influências do mal que ele me fez no passado. E daí, num dia de tarde, eu estava saindo do trabalho e eu vi ele e a namorada dele sentados numa praça perto da minha casa. E eu comecei a ficar nervosa e eu sabia que Deus queria que eu fosse lá falar com eles, mas eu não queria ir falar com eles, eu queria fazer exatamente a mesma coisa que eu fazia todas as vezes que eu via ele, mas eu respirei fundo, com o coração na garganta e fui falar com eles. Ele ficou assustado por me ver indo, porque ele sabe as coisas ruins que ele fez pra mim e ele acha que ele não merecia de eu ir falar com ele.
Mas a gente ficou, nós três, conversando por 1 hora sobre vários assuntos. Eu falei da igreja, convidei eles para vir aqui. E foi muito bom. E quando eu saí de lá, eu me senti espiritualmente leve. Porque eu deixei para trás tudo aquilo que eu estava carregando comigo até o momento que eu fui falar com ele. Então não é só, pela minha experiência, assim, eu sei que cada um tem um jeito de lidar. Mas não é só uma escolha, não é só você fechar os seus olhos e falar: Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo fulana pelo mal que ele me fez. Mas isso tem que gerar consequências em atitudes em nós. Porque uma coisa é você perdoar e você conseguir, como o João falou, lembrar disso sem dor, e você conseguir superar isso. Outra coisa é só você dizer para você que tomou essa decisão, mas não tomar nenhuma atitude sobre isso. E eu percebi que, enquanto eu não consegui perdoar ele, todos os relacionamentos que eu tive depois dele traziam alguma coisa, tinham uma âncora. Então, por exemplo, ele fazia uma coisa que eu não gostava. Se o garoto que eu estava ali naquele momento fizesse parecido, eu já achava que o garoto que eu estava ia fazer exatamente a mesma coisa que ele fazia. E quando não é assim. Então, perdoar não é só um favor para outra pessoa. É um favor mais para nós do que para o outro. E se for muito difícil, se for uma coisa absurda, Deus pede para nós. Isso é, Deus tem interesse em nos ajudar a perdoar. Então é só orar, pede para Deus, pede força, pede coragem, pede sabedoria, porque é o que Ele quer também. E assim, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Exatamente. Obrigado, Alicia, pelo testemunho. E é exatamente isso. Liberar perdão e perdoar os outros faz bem para você mesmo. Agora, para a gente finalizar, em terceiro lugar, uma terceira atitude que você tem que tomar é reprogramar o seu modo de pensar. Como assim? Geralmente a pessoa amargurada, ela tem o que na cabeça? Aquele ressentimento, aquela amargura, tudo aquilo que ela tem de dor da outra pessoa, ela traz aquilo na mente. E ela fica carregando isso. E exatamente, se a gente quer vencer a amargura, a gente tem que mudar o nosso modo de pensar. O salmista, no Salmo 19:14, diz assim: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pensa. Porque aquilo que a gente pensa vai nos levar a sentir e vai nos levar a agir da mesma maneira. Por isso que Paulo falou em Romanos 12:2, para a gente renovar a nossa mente. Para a gente transformar a maneira como a gente pensa. Porque o problema está no nosso pensar. Por isso que a gente tem que olhar para as situações de maneira diferente. A gente tem que pensar, a gente não pode ficar alimentando. Porque se a gente ficar alimentando esses pensamentos ruins na nossa mente, a gente vai estar alimentando a semente da amargura. Lá em Filipenses 4:8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, correto, puro, amável, de boa fama, ou se houver algum orgulho ou excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Pensar naquilo que é bom, verdadeiro. E é interessante porque às vezes a gente alimenta sentimentos e pensamentos que não são verdadeiros sobre as outras pessoas, mas que a gente criou na nossa mente. Suposições que a gente faz. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Colossenses 3 diz o seguinte: mantenham o seu pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas dessa terra. Pensem naquilo que é do alto. Às vezes a gente está focado só naquilo que está nessa terra aqui, nas coisas terrenas, nas briguinhas, nas rivalidades, nos ressentimentos, mas a vida é muito maior do que nós mesmos. A gente tem que olhar para as situações e pensar o que Deus quer. Porque, como eu falei, Deus estava presente. Se Deus permitiu você passar por isso, é porque Ele tem algum propósito. Então, olha e pensa o seguinte: o que Deus quer? Peça para Deus te dar a visão que Ele quer. Peça para você enxergar com os olhos dEle para a situação. Porque Ele tem um plano e um propósito. A palavra de Deus não falha. Se tudo coopera para o bem, é tudo. Até os traumas. Até as circunstâncias mais difíceis que a gente já passou na nossa vida, que ninguém sabe, está guardado as 7 chaves. Deus sabe e Deus tem um propósito. Então a gente precisa crer e confiar. Um desafio final então para você. Primeiro,
libere perdão para quem precisa. Isso você tem que fazer agora, essa semana. Se você tem que procurar alguém, procura. Chama para conversar, fala, meu irmão, eu preciso te perdoar. Você precisa fazer isso. Porque se você não fizer isso, você não vai viver bem. Você vai tomar veneno e esperar que o outro morra. Jesus falou que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Uma vida em abundância não é uma vida amargurada. Então você precisa fazer isso. Liberar perdão. Eu sei que é difícil. Eu sei. Tem pessoas também que me machucaram profundamente. Mas eu preciso liberar perdão. Essa semana eu tive a experiência de visitar o meu pastor da antiga igreja. E ele foi um pastor que me machucou profundamente. Que me feriu profundamente. Foi o pastor que eu tive as piores experiências da minha vida. Mas eu perdoei ele. Eu perdoei e eu fui conversar com ele, eu fui convidar ele para a minha formatura. Porque a palavra de Deus diz que a gente deve pagar o mal com o bem. Então eu olho para ele e não tem mais ressentimento. Não vou ficar alimentando aquilo que aconteceu no passado, passou. Foi para o meu crescimento. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor porque eu aprendi as lições mais duras com aquele pastor. Mas a gente precisa fazer isso. Liberar perdão. Em segundo lugar, ouça sermões. Aqui está errado, é podcasts. Eu coloquei podcasts, tá? É um erro aí. Músicas de bom conteúdo. Por quê? Porque isso é uma questão prática. Para você renovar o seu pensamento, você precisa se despir do velho pensamento e renovar. Então não adianta ficar enchendo sua mente de coisa que não edifica. Então o meu conselho para você é, ouça sermões. Aqui na igreja a gente tem o privilégio de ter a gravação. Isso não é para a gente ficar se promovendo no YouTube, não é nada disso, é para a sua bênção. É para a sua edificação. É para você durante a semana ouvir de novo, ouvir aula de EBD, mandar para alguém. Tem uma infinidade de pregadores no YouTube que são muito bons, que você precisa ouvir. Então aproveita. Às vezes para você ir para o seu trabalho, você vai ouvindo música, ou rádio, ou notícia, é só tragédia. Coloca um sermão lá, coloca uma música boa. Tem podcasts no YouTube, em outros sites que são muito bons também. Vídeos curtinhos de 2, 3 minutos que te desafiam. Escuta um devocional. Mas faz alguma coisa, entende? Alimenta a sua mente com aquilo que é bom. Porque isso vai entrando, você vai absorvendo. Então, como dizem, mente vazia é a oficina do diabo. Então a gente precisa alimentar. Se a gente ficar só pensando, você ia falar isso? Para gravação. Para gravação? É isso que eu sempre falo mesmo. Mente vazia é a oficina de Satanás. Quando você começa a ficar meditando nas coisas ruins, só vai piorar. Quando ela estava em crise, eu falava isso para ela, começa a pensar em coisas boas. Não começa a pensar naquilo que está te causando mal. Tenta desviar seu pensamento. O exercício que eu procuro fazer é esse. Nas noites, quando eu começo a pensar num problema que eu tenho que resolver, eu tento sair daquele negócio, porque não é o momento de resolver. Eu só vai me tirar o sono. Então eu tento exercitar isso. Nem sempre a gente consegue, mas você tem que fazer o esforço. Na minha vida cristã, os meus maiores prejuízos foram dentro de igrejas, com pastores e irmãos sensacionais. Foram pessoas que me prejudicaram profundamente. Hoje eu olho para a minha agenda e não vejo uma pessoa que eu tenho ódio, que eu tenho rancor. Nesse momento, exatamente nesse momento, eu não tenho ódio, raiva, rancor de ninguém. Exatamente de ninguém. E as pessoas que mais me prejudicaram estavam dentro de igrejas. Inclusive, você disse de pastores. Pastores foram alguns que me prejudicaram, mas que hoje são os meus melhores amigos. Por isso que há a solução sim. Você perdoar. Eu sei que às vezes leva tempo. Às vezes leva tempo. Você tem que ficar insistindo com isso. Mas eu, sinceramente, eu sou uma pessoa nessa área experiente com relação a perdão. Eu não era um cara muito fácil de perdoar. Primeiro que era já um cara meio perfeccionista. Não admitia coisas, erros e tal. Deus trabalhou isso na minha vida, mas sempre foi assim. Livros, Bíblia, sermões, escola bíblica dominical, pessoas que só vão para a igreja em culto de noite para participar de um culto, nunca vai aprender nada. Escola bíblica dominical é a coisa que mais ajuda na vida do cristão. Você vai ver pessoas muito equilibradas que só participaram de escolas bíblicas dominicais, de congressos, essas coisas. Crentes que só ficam somente à noite, nos cultos da noite, não vão aprender nada, quase nada. É a leitura da Bíblia, essa discussão que vai te ajudar, que vai te dar experiência.
mas eu vejo que muitas pessoas apanham porque não querem saber de estudar a Bíblia. Exatamente. Então a gente precisa fazer isso. E isso são, assim, coisas concretas. Não é simplesmente pensar em algo que é possível. Não, é se encher com a palavra de Deus. É colocar a palavra de Deus na cabeça, no coração. É dia e noite estar se enchendo da palavra de Deus. E por último, um último conselho para você. Afaste-se de pessoas amarguradas e fofoqueiras. Porque como a gente viu, é contagioso, não é? Dá. Só vou terminar aqui, aí a Sol fala. É contagioso. Você conviver com esse tipo de pessoa é algo muito ruim. É claro que eu não estou dizendo assim para você não quebrar amizades, não é isso. Talvez, se você tem uma oportunidade de falar com essa pessoa, confronta ela. Pega a gravação da aula e manda para ela. Diz para ela, você tem que mudar, isso vai ser bom para você. Vai ser bom para você. Você tem que agir diferente. Mas se você vê que não tem solução, não adianta você querer conviver com alguém que está te fazendo mal e não bem. Então toma cuidado com isso. Porque é a laranja podre. Você começa a andar com pessoas assim, você fica assim. Então, toma cuidado. Então, são 3 coisas bem práticas que você precisa fazer. Ouvir sermões, ouvir podcasts, músicas boas, liberar perdão e se afastar de quem você precisa. Exatamente. Corrompe os bons costumes. A Sol vai falar e aí a gente ora para encerrar. Tá, a respeito do perdão ainda. É interessante, né? Agora caiu a minha ficha agora. E eu lembrei desse fato agora. É porque realmente eu perdoei mesmo. Porque eu só lembrei por causa do tema, né? Porque o meu irmão de sangue, nós éramos sócios de uma transportadora, né? Era uma coisa grande lá em São Paulo. Eu não era nem convertida, né? E esse meu irmão me lesou financeiramente. Ele, infelizmente, eu não entendia de transportador e ele entendia. Quando eu fui ver caminhões, as Kombi, né? Tava tudo no nome dele. Então eu saí da sociedade assim, quase a zero, né? E meu pai teve infarto devido ao desgosto. E ele morreu dizendo, eu não criei filho ladrão. Então foi muito duro para a família toda. Foi assim, muito triste. Aí ele, muito rico, largou da esposa, dos filhos, arrumou mulheres, ficava vivendo aquela vida, né? E um belo dia ele apareceu na minha casa, já pobre novamente. Não me pediu perdão, pediu que eu acolhesse ele, que ele não tinha nem onde morar. Eu perdoei ele e acolhi dentro de casa, ele ficou morando comigo. Ele só deixou de morar comigo quando eu vim embora para Americana. Aí ele foi, né, morar num quartinho, não sei. Eu não fui no enterro dele, ele já faleceu, porque não deu para ir mesmo, né? Mas convidei ele para o casamento da minha filha, ele não veio, tal, enfim. Segundo a minha cunhada, que eu tenho amizade até hoje, lógico, e meu sobrinho, eu estive lá agora, ela disse, fiquei feliz de certa forma, assim, que quando chegaram, encontraram ele morto no quartinho, pobre, ele estava com a Bíblia aberta. Ela disse, quem sabe ele se arrependeu nos últimos instantes da vida dele, né? Então hoje, eu só lembrei desse fato hoje, porque você está falando sobre o assunto, mas você vê que eu realmente perdoei, eu esqueci, porque foi um golpe muito grande, não só nas finanças, mas a decepção, né? Tanto que o meu pai até infartou por causa disso. Então foi muito duro. Então por isso que eu acho, gente, é importante o perdão sempre. Ah, porque foi grave? Foi. Mas tem que perdoar, seja o que for, não é? Isso aí. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por esse domingo, obrigado pela comunhão que nós temos no Senhor, e eu peço que o Senhor nos ajude, que o Seu Espírito Santo tenha liberdade para sondar os nossos corações e nos ajude a lembrar se há alguém que nós precisamos perdoar, alguém que nos magoou, que causou algum tipo de dano a nós. E se houver algum tipo de ressentimento, ó Deus, eu peço para que nenhuma raiz de amargura esteja no nosso meio, Senhor.
que como igreja nós possamos viver em plena comunhão uns com os outros e que possamos perdoar assim como o Senhor nos ama e nos perdoa, Deus, mesmo sem nós merecermos. Que nós possamos, ó Deus, cultivar uma maneira diferente de pensar, que nós possamos encher a nossa mente com a palavra do Senhor dia após dia, com músicas de qualidade, com sermões, com aulas, com podcasts que vão acrescentar na nossa vida, Deus. E que, acima de tudo, nós possamos, ó Pai, nos afastar de alguém que está amargurado, de alguém que não é uma boa influência para nós, porque nós queremos servir ao Senhor e buscar a sua vontade. Nos leva debaixo da sua proteção e do seu cuidado, e que possamos aqui à noite novamente estar celebrando e cultuando ao Senhor juntos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, boa semana não, bom domingo e até a noite.